Fala pessoal, as ferramentas de inteligência artificial chegaram para ficar, mas você realmente consegue boas respostas delas? Você não acha que às vezes elas parecem que não te entendem? Calma, hoje vou te ensinar como conseguir melhores respostas do ChatGPT. E conseguir interagir bem com essas ferramentas já é uma habilidade valorizada que inclusive já consta em várias descrições de vagas de empregos. Aprender essas habilidades não é nada complicado. Para começar, hoje vou mostrar dicas bem fáceis, muito rápidas de usar mesmo, que vão melhorar muito as respostas que vocês vão conseguir receber das inteligências artificiais. Bora embarcar? Você está no Copiloto Digital. A essa altura, você já deve saber o que são prompts e como você pode utilizar eles para interagir com as ferramentas de inteligência artificial, como o ChatGPT. Os prompts são nada mais que perguntas e instruções que você fornece para essas ferramentas a fim de que elas te auxiliem com as tarefas que você precisa fazer. Mas para criar prompts realmente efetivos, você pode utilizar algumas estratégias que vão fazer com que você obtenha resultados muito melhores dessas ferramentas. Ou você acredita que as inteligências artificiais conseguem ler a sua mente? Não, ainda não. Por isso, saber escrever prompts se tornou muito importante, sendo até requisito para vagas de emprego. Isso mesmo, você pode até conseguir um emprego hoje se dominar muito bem essa ferramenta. E aproveitando agora essa época de final de ano, recessos, férias escolares, vou trazer aqui no canal uma série de vídeos para você desenvolver essa habilidade de forma bem tranquila. Aproveita alguns minutos da semana para desenvolver essa habilidade. E eu quero te ajudar. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho para ser avisado quando os novos vídeos saírem. E você pode começar um novo ano com uma nova habilidade, que está sendo super valorizada. Você vai ficar fora dessa? Acho que não, né? Então se inscreve. Uma das estratégias mais importantes para se obter boas respostas com essas ferramentas é fornecer instruções bem claras e o mais detalhadas possível. Se as saídas que as ferramentas estão te fornecendo são muito longas, peça para que ele te dê respostas mais curtas. Se você não gosta do formato, mostre para ele o formato que você quer ver de resposta. Você pode dar exemplos para ele. Quanto menos o modelo tiver, mais ele terá que adivinhar. Se ele tiver que adivinhar mais, o resultado pode não ser tão bom. Nesse vídeo, podemos usar 4 dicas bem simples para colocar em prática essa estratégia de escrever instruções mais claras. São dicas bem fáceis mesmo, que todos vocês vão conseguir utilizar para obter resultados muito melhores com as ferramentas de IA. Vamos aprender cada uma delas? Inclua detalhes na sua pergunta para obter uma resposta mais relevante. Para obter a resposta mais relevante possível, garanta que as perguntas forneçam todos os detalhes importantes e o contexto. Caso contrário, você deixará isso para a ferramenta de inteligência artificial adivinhar. E pode ser que ela não consiga fazer um bom trabalho adivinhando isso. Por exemplo, você pode perguntar simplesmente como adicionar números no Excel. Ele fornece várias respostas. Adicionar números de células separadas, usar a função soma, adicionar números manualmente, usar a função autossoma, copiar e colar. É bem ampla a resposta dele. Mas, se ao invés disso você fornecer uma pergunta com mais detalhes e contexto, provavelmente você conseguirá uma resposta muito mais interessante e útil. Como eu adiciono uma coluna com valores financeiros no Excel? Eu quero fazer isso automaticamente para uma planilha inteira de linhas com todos os totais numa coluna direita chamada total. Vamos ver agora como seria essa resposta? Veja que agora ele nos dá uma resposta um pouco mais direta para o que nós necessitamos. Ele dá passos, criar a coluna total, usar a função soma para calcular o total, copiar a fórmula para toda a coluna e formatar com valores financeiros. Dessa forma, é como se fosse um passo a passo para que você consiga obter exatamente o que você precisa. Vamos a mais um exemplo. Uma questão mais informativa. Quem é o presidente? Como eu estou com a versão do ChatGPT 4 ativada, ele já fez a busca e me retornou o presidente do Brasil, de acordo com o contexto que ele tem. Vamos colocar na versão 3.5 e vamos repetir esse questionamento. Essa é a versão gratuita. Ele responde que não tem contexto para responder a esse tipo de pergunta. Então, vamos ver como que seria uma pergunta mais específica que a própria versão gratuita do ChatGPT conseguiria responder. Como ele só tem informações até janeiro de 2022, vamos ver o que ele consegue nos responder se nós indicarmos a seguinte pergunta. Quem era o presidente dos Estados Unidos em 2021 e qual a frequência das eleições?
ele nos fornece indica que a cada 4 anos existem eleições. Como ele foi eleito em 2021, ele ainda é o presidente dos Estados Unidos. Vamos a um último exemplo. Uma das coisas que as ferramentas de IA fazem muito bem é lidar com textos. Podemos, por exemplo, pedir para ele simplesmente resumir as notas de uma reunião, mas podemos conseguir resultados ainda melhores se fornecermos um prompt mais explicativo e detalhado. Como podemos fazer isso? Por exemplo, resuma as notas de uma reunião em um único parágrafo. Então, faça uma lista dos participantes da reunião e o ponto principal de cada um deles. Para concluir, liste os próximos passos e as ações sugeridas pelos participantes da reunião, se tiver alguma. Esse tipo de prompt vai fornecer uma resposta muito mais detalhada, direta e bem organizada do que simplesmente um prompt genérico pedido para ele fazer um resumo de uma forma bem mais ampla. Tente esse prompt, veja se você consegue bons resultados com ele, peça para ele resumir alguma coisa, dando algumas orientações adicionais de como ele deve prosseguir com este resumo. Use personas. Uma outra tática muito útil é pedir para que a ferramenta adote uma persona. A ideia de personas é usada em vários contextos, como no marketing, mas para simplificar, você pode tentar entender isso como se fosse um papel, como em uma peça de teatro. Seria como se estivesse pedindo para a IA se comportar com um determinado estilo, como um personagem. Essa é uma dica muito mais fácil de usar do que de explicar. Vamos ver alguns exemplos? Quando eu pedir ajuda para escrever algo, você responderá com um texto que contenha pelo menos uma piada ou comentário divertido em cada parágrafo. Ele já escreveu vários parágrafos aqui, com vários toques de humor, mas vamos tentar pedir para ele escrever no texto. Escreva uma resposta de e-mail indicando que me atrasarei para a reunião hoje. O que ele fez? Escreveu um e-mail indicando que eu me atrasarei. No meio colocou um parágrafo. Isso não tem nada a ver com o fato de meu alarme matinal pareceu ter entrado em greve hoje de manhã ou com a batalha épica que tive com minha torradeira rebelde. Às vezes os objetos inanimados parecem ter uma conspiração contra nós, não é mesmo? Ele colocou um toque de humor. Além disso, no final ele ainda colocou que se tiver alguma piada para compartilhar, estarei pronto para rir e me redimir. Interessante. O humor dele é algo um tanto quanto único. Vamos usar um exemplo ainda mais útil. Eu gosto muito dessa persona. Vamos ver ela funcionando? Primeiro, fornecemos um prompt explicando como o ChatGPT deve se comportar. Quando eu pedir para explicar algo, responda como se você estivesse explicando para uma criança de 5 anos. Ele responde que vai tentar, e agora vamos tentar pedir para ele explicar algumas coisas. Me explique o que é inteligência artificial. Claro, inteligência artificial é como quando ensinamos um computador a pensar e aprender como se fosse um cérebro de robô. Isso significa que o computador pode fazer coisas espertas, como entender o que você diz, jogar jogos ou até mesmo ajudar pessoas com tarefas mais difíceis. É como dar superpoderes aos computadores para que eles possam ajudar as pessoas em muitas coisas diferentes. O que você achou dessa resposta? Bem interessante, né? Vamos fazer uma segunda pergunta? Me explique o que são personas. Claro, personas são como personagens ou amigos imaginários que as pessoas criam para entender melhor outras pessoas e para fazer coisas específicas. É como quando você brinca de faz de conta e se imagina sendo outra pessoa. Por exemplo, se alguém está tentando vender coisas na internet, essa pessoa pode criar personas que representam diferentes tipos de compradores para entender o que cada um deles gosta. É uma maneira de ajudar as pessoas a se comunicarem e entenderem melhor umas às outras. Gostei dessa explicação, até nos ajuda a entender melhor o que são personas. Não deixe de usar essa dica, ela é muito boa. Os resultados são realmente muito interessantes. Use delimitadores. Os delimitadores são simplesmente marcações que te ajudam a distinguir diferentes partes do texto. Você pode usar símbolos, tags, seções. Por exemplo, neste prompt, estou misturando trecho de textos que ele deve processar e as instruções que estou fornecendo. Para isso, separei os trechos de textos entre aspas. Traduza e combine os textos entre aspas. Abre aspas. Write clear instructions. Fecha aspas. E, abre aspas. Include details, até o model to guess what you mean. Fecha aspas. Forneça um resumo em 3 linhas.
Vamos ver se ele é capaz de fazer todas as instruções de forma adequada? Primeiro ele forneceu a tradução, escreva instruções claras, inclua detalhes, e depois ele forneceu um resumo em 3 linhas. No caso, ele escreveu em apenas 2. Para obter respostas relevantes, escreva instruções claras, inclua detalhes em suas consultas, evitando que o modelo adivinhe o que você precisa. Muito bom! Ele entendeu perfeitamente as instruções e separou o que era texto das instruções que fornecia. Essa é a principal função de usar delimitadores. Você pode usar eles de forma muito mais avançada e vocês vão ver isso em algumas outras dicas que eu vou dar nos próximos vídeos. E na verdade, aqui nós já demos um exemplo de mais uma tática, que é defina o tamanho da resposta. No exemplo anterior, quando eu pedi para resumir em 3 linhas, eu fiz justamente isso. Se você explica para ele o que você espera obter, fica mais fácil obter respostas mais úteis. Por exemplo, você pode dizer para ele que quer que ele escreva 3 parágrafos, que você quer uma resposta com no máximo 50 palavras, um texto de 4 parágrafos e no mínimo 500 palavras. Dessa forma, a ferramenta vai buscar chegar o mais próximo possível que ela conseguir para cada resposta. Vamos a um último exemplo, combinando todas as dicas de hoje? Preciso que você me forneça um texto como se fosse um jornalista de uma revista científica. Esse primeiro instrução, na verdade, estou utilizando a dica de fornecer uma persona, de pedir para ele que se comporte como um jornalista. Vamos continuar. Escreva um texto dissertativo com um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de argumentação e 1 parágrafo de conclusão sobre o aquecimento global, incluindo os impactos que estão entre aspas, derretimento das calotas polares, aumento do nível dos oceanos, desastres naturais. Usamos aqui praticamente todas as dicas. Detalhes, forma clara, personas e também os delimitadores, entre aspas. Vamos ver a resposta? Muito bem. Ele não seguiu exatamente a estrutura. Nós pedimos 2 parágrafos argumentativos, mas como nós fornecemos 3 argumentos, ele separou em 3 parágrafos argumentativos. Um para cada um dos argumentos listados entre aspas. Um para o derretimento das calotas polares, um para o aumento do nível dos oceanos e outro para os desastres naturais. Fez o parágrafo de conclusão e um parágrafo de introdução. Vamos dar uma olhada? O aquecimento global é uma realidade incontestável que tem ocupado as manchetes e agendas políticas em todo o mundo. Neste artigo, exploraremos 3 dos efeitos mais preocupantes, as descrições dos efeitos e uma conclusão. O aquecimento global é um desafio global que requer ação imediata e coordenada. Os impactos mencionados ilustram a urgência de reduzir a emissão de gases de efeito estufa. A ciência é clara, o tempo para a inação se esgotou, e é fundamental que a comunidade global se una para enfrentar esse desafio monumental e proteger nosso planeta e nosso futuro. Parece um texto muito bom, muito bem escrito, mas, óbvio, sempre verifique as informações, verifique se tudo isso são fatos reais, são informações verídicas, antes de utilizar as respostas do ChatGPT. Viu como conseguimos resultados bem relevantes com nossos prompts usando essa estratégia e essas primeiras 4 dicas? Essa é apenas a primeira e mais simples estratégia que você vai aprender aqui. Terão muitas outras nos próximos vídeos. Se você gostou dessas dicas, se inscreve no canal, ative o sininho, compartilhe com seus amigos, para que eles também possam usar as inteligências artificiais da melhor forma possível. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.